Boa noite. Vocês estão bem? Você já falou com a pessoa do seu lado aí? Já deu uma boa noite para ela? Já falou que bom que você veio? Feliz de estar aqui. Você pode celebrar a Deus aí por essa dança aí? Agora a gente está parecendo Rede Jovens. Abre comigo sua Bíblia aí em Apocalipse. Não precisa ficar com medo, não. Só de falar de Apocalipse, o povo já fica, né? Tem gente que nem quer ler, velho. Né? De tanto medo que tem. E eu te digo que o livro de Apocalipse é muito menos apocalíptico do que muito filme que você assiste aí. Tem muita paródia do Apocalipse aí, né? Inclusive, uma das coisas que a gente vai trazer hoje é quebrar um pouco esse paradigma aí, tá ok? Queria te convidar a abrir aí Apocalipse capítulo 1, tá? Né? Porque eu tinha falado para a técnica que ia começar do 2 logo, mas eu acredito que é importante a gente voltar um pouquinho, beleza? A gente vai começar do verso 1 mesmo, do primeiro capítulo. Você que está nos visitando, não vou pedir para você ficar com... Mas eu tenho esse cara aqui, ó, João, ele fica. Aqui a gente não quer expor você, a gente só quer expor ele. Tá bom? Tem um time aí do Connect, cadê a galera do Connect? Mostra aí vocês, galera. Então a gente quer te conhecer, tá? Então se você der esse privilégio para nós, para a gente poder te conhecer melhor, qualquer um de nós, inclusive eu vou estar aí, tá? Disponível para vocês. Tá certo que um monte de gente me procura no final, então... Mas não se aveste não, né? Como dizem os nordestinos. Vamos lá. Verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo o quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem, e as palavras dessa profecia, e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Verso 9. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino de Deus e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado, arrebatado em espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês, envia-os às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo com longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a mais alva lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés reluziam como metal quando é refinado no olho, na fornalha ardente, e sua voz é como o som de muitas águas. Tinha eu na mão, e ele tinha em sua mão 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada como de 2 gumes afiados, e o seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim me admirei e caí aos seus pés, como se tivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo por toda eternidade. Eu possuo as chaves da morte e do inferno, portanto, escreve sobre tudo que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de estrelas que você viu. São os anjos
das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pai, obrigado por se revelar a João e por fazê-lo escrever essa carta a todos nós, a tua igreja. É com santo temor, Pai, que eu me coloco à sua disposição nessa noite, para anunciar aquilo que o Senhor falou a essas igrejas na Ásia Menor, mas o Senhor continua falando à sua igreja nesse tempo. Existe tanto daquilo que o Senhor liberou sobre eles, que nós precisamos rever para que possamos viver. Então nos guia, Jesus, na tua boa, perfeita e agradável vontade, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Sabe, a gente vai falar sim sobre as 7 igrejas. A primeira é Éfeso, mas me permita antes fazer uma breve introdução para você a respeito do que é o Apocalipse. Quando nós olhamos para essas 7 cartas, e nós podemos interpretá-las de modos distintos, alguns vão olhar e falar, não, isso era simplesmente para aquelas igrejas lá do primeiro século. Existe uma linha de interpretação que é dispensacionalista, que faz uma relação das 7 igrejas com 7 períodos na história da igreja. Identifica, por exemplo, Éfeso como um momento apostólico da igreja, posteriormente o período de Constantino, a reforma, e vê a igreja desse tempo como uma igreja que muitas vezes parece ser apóstata, compara ela com Laodiceia. Mas também nós precisamos perceber que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e aquilo que ele disse continua a valer para hoje, amém? Então ele falou para essas igrejas a respeito de coisas que elas estavam vivendo, e ele se apresenta a cada uma delas com uma linguagem que ele pode entender. Toda vez que Jesus se apresenta, você vai ver que ele se apresenta a cada uma delas de uma forma. E é a forma como o contexto social, cultural e histórico ia assimilar aquilo que ele estivesse dizendo. Quando você conversa a respeito da Bíblia com empresários, talvez se você usar a linguagem do empresário, você alcança ele. Se você falar com um professor e você falar na linguagem dele, você vai alcançar ele. Então, é como se Jesus estivesse falando, eu quero ser muito claro com relação ao entendimento que você sabe que fui eu que escrevi essa carta para você e eu sei muito bem quem você é. Então essas cartas, elas são, sim, para vários lugares naquele tempo, mas essa palavra continua sendo atual. O que é traduzido no português como Apocalipse, você vai ver às vezes, se você já utilizou uma Bíblia em língua inglesa, que vai estar escrito assim, Revelation, porque é a revelação, beleza? Então esse cenário apocalíptico que a gente vê em filmes, desenhos, da Marvel e tudo mais, é algo que é diferente daquilo que era proposto inicialmente para a carta, tá ok? A palavra Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido, descobrir algo encoberto. William Berkeley vai dizer que é a junção de 2 palavras, apo, que é que é com relação a algo de dentro, e kalupsis, que é sobre a cobertura do véu, é retirar a cobertura do véu para mostrar aquilo que estava oculto. Então, de todos os livros da Bíblia, ele tem uma visão panorâmica da história e do controle de Deus sobre toda a história. Eu estou aqui nessa noite para te dizer, Deus não perdeu o controle da história em nenhum momento sequer. Ele sempre foi e será soberano. Então, por mais que muitas vezes a gente ache que Deus nos abandonou e abriu mão, Ele continua a se mover no meio do seu povo e a coordenar a história para chegar no seu ponto máximo. Então, no Apocalipse, é Deus Pai quem revela Jesus, como você viu nos primeiros momentos da leitura do primeiro capítulo. Deus aprove a revelar Jesus para João. E como Ele o revela? Como um servo lavando os pés dos discípulos, como uma ovelha muda que vai para o matadouro, como de quem os sacerdotes escondem o rosto, como aquele que foi pregado na cruz com o rosto cheio de sangue, como aqueles que têm suas mãos atadas e pregaram na cruz? Absolutamente não. É isso que nós temos nos primeiros 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, a revelação de Jesus em Apocalipse é a revelação do noivo da igreja. É a revelação de alguém glorioso.
Alguém que tem não cabelos cheios de sangue, mas cabelos alvos como a lã. Seus olhos não estão inchados de tanto apanhar. Eles estão como chama de fogo, de paixão, de refinamento, de purificação. Seus pés não estão mais pregados na cruz. Eles são como bronze polido, que reluz, que purifica, que traz luz nos caminhos. A sua voz não é rouca, a sua língua não está colada no céu da sua boca. Ele não está com sede, mas ele é uma voz como uma voz de muitas águas, trazendo saciação a todo aquele que tem sede. As suas mãos não estão cheias de prego. Ele segura a igreja e a história em suas mãos onipotentes. O seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol. E o seu objetivo de se revelar dessa forma, em Apocalipse, é mostrar à igreja o noivo glorioso que está para se revelar, sobre o supremo conquistador, sobre aquele cujo qual a igreja precisa mirar, olhar, não tirar os seus olhos, é sobre a supremacia do nosso Deus. Então, nós temos, como nós lemos aqui, o apóstolo João, exilado em Patmos. Ele está preso, mas ele não está preso porque ele defendeu uma ideologia. Ele não está preso porque ele criticou pessoas. Ele não está preso porque ele acusou pessoas. Ele não está preso porque ele defendeu um imperador. Ele está ali pelo testemunho do Evangelho. Ele está ali por guardar o testemunho de Jesus. Ele está ali por não se dobrar ao sistema. Não se dobrar à cultura operante. Ele está ali por amor do nome que é sobre todo nome. Então ele está fisicamente preso, mas espiritualmente livre. A grande tragédia desse tempo é que nós temos pessoas corporalmente livres. E elas fazem o que querem com o seu corpo, com a sua mente, com a sua vida. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas elas estão presas espiritualmente. Essa é a grande tragédia desse tempo. Nunca se houve tanta liberdade de ser quem você quiser ser. Porém, nós como igreja e como povo de Deus, somos como aquele servo, que quando ele é liberto, ele fala, pode furar minha orelha, porque eu me coloco como servo eternamente do meu Senhor, o meu Senhor Jesus Cristo. Não é meu coração, a minha vontade, a minha sensação. Eu não quero a minha vontade. Eu quero a vontade de Deus. Então, João está em Patmos, uma ilha que ficava a cerca de 96, 90 quilômetros da igreja de Éfeso. Então, Deus é quem manda ele escrever. Essa carta foi escrita e declamada pelo próprio Jesus Cristo. E o verso 1 de Apocalipse 2 vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Essa carta tem um destino. Entenda, esse termo anjo aqui, por vezes, vai ser interpretado de várias maneiras, mas tradicionalmente, na teologia, se vê como a autoridade designada sobre aquele lugar. Quem recebeu essa autoridade? Algumas pessoas vão interpretar como se em cada igreja existisse um anjo responsável por ela. São interpretações. Mas de fato, Deus está falando com quem realmente pode mudar tudo. Com aquele que precisa ter uma mudança para que isso se torne um efeito dominó. Para que realmente as estruturas sejam transformadas. Então a carta tem um endereço, a autoridade daquela igreja. E ele diz o seguinte: estas coisas diz aquele que conserva. Olha como ele se dirige a ele. Conserva na sua mão direita. Eu estou levantando a esquerda, mas é direita. A mão. Ele tem na sua mão o quê?
as 7 estrelas. E ele anda no meio do candeeiro de ouro. Para entender isso, nós temos que olhar para Apocalipse 1:20, aonde diz que o mistério das 7 estrelas que vimos na mão direita é que os 7 candeeiros de ouro são, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele está dizendo o quê? Toda a autoridade na igreja está na minha mão. E ele não é um Deus que está fora, mas ele está, o que o texto diz, passeando entre os candeeiros ou os candelabros. Então tire de você essa ideia deísta, de que Deus criou tudo e agora ele está no Olimpo. Isso é grego. Que ele criou as leis e agora nós estamos a nosso critério. E que ele não se move. Aqui ele está dizendo, eu sou um Deus que se move no meio da igreja. E ele é o Deus da igreja. Então Deus tem o controle da sua igreja em suas mãos. Não ache que Deus perdeu o controle, por mais que os seus olhos não demonstrem isso. Não consigam ver. O noivo, ele está presente. O noivo está passeando no nosso meio. O noivo continua se envolvendo em tudo. Então muitas vezes nós precisamos limpar os nossos olhos, para poder enxergar que Deus está movimentando para que a história venha a ser conforme o que Ele disse. A palavra conserva aqui é sobre segurar com firmeza, dentro das suas mãos. Isso é sobre a soberania de Deus, sobre toda a autoridade. E Ele está se movendo no nosso meio. Isso lembra também aquilo que está em Deuteronômio 23:14, onde Deus diz a Israel que Ele ia caminhar, Ele ia andar no meio do seu povo, para que eles fossem livres, para que eles não fossem entregues aos inimigos. Esse é o primeiro momento, Deus está se apresentando. E Jesus, nós estamos aqui nesse momento apostólico e profético, porque nós estamos declarando mais uma vez, a igreja te pertence. E todo homem que se levantou, tentando tomar o lugar de Deus na igreja, vai ter que ser deslocado. Nós lançamos essa palavra, nós decretamos essa palavra. Todo homem que tem agido no meio da igreja como um Deus, todo homem que tem se levantado e colocado as pessoas como seus serviçais, a serviço dos seus planos, das suas vontades, muitas vezes de forma como um ponto cego na sua vida, que eles reconheçam e se arrependam ou sejam deslocados desse lugar. Porque a igreja só tem um Senhor, só tem um Rei e só tem um Deus. No verso 2, ele vai dizer: Éfeso, eu conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Achaste eles mentirosos. Jesus está relembrando a Éfeso que, apesar de ter sido instrumento dele na implantação das demais igrejas da Ásia, essas igrejas não pertencem a Éfeso. Essas igrejas são do Senhor. Quando você vai estudar teologia a respeito disso aí, a ampla maioria dos teólogos concorda, se não todos, de que a primeira igreja dessas 7 que foi conquistada foi Éfeso, citada em Atos. E posteriormente, quando você vai ver Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Laodiceia, todas foram conquistadas através do que aconteceu em Éfeso. E sabe, é uma tentação a gente achar que aquilo que Deus faz através de nós é nosso. E Deus está falando, eu reconheço que você trabalhou, eu reconheço o que você fez, mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja é minha, ela está na minha mão. É por isso que ele se refere à igreja, às 7 estrelas, e ele caminhando no meio, falando, é minha. Então você realmente se esmerou, e você realmente tem guardado a minha palavra.
Você tem colocado à prova. Então, a igreja de Éfeso é uma igreja fiel à palavra de Deus, à ortodoxia. É uma palavra fiel na doutrina e cercada de perseguição. E que mesmo atacada com heresias, mesmo atacada com vários contextos sociais, permaneceu firme na palavra de Deus. Mesmo nas ondas das novidades, que Jesus já tinha alertado a respeito dos lobos, vestidos em pele de cordeiro, sobre pessoas que seriam falsos pastores. Eles realmente perceberam isso. E se tornou uma igreja com discernimento espiritual, que se tornou intolerante às heresias, intolerante ao pecado moral. Ainda mais em tempos que a gente fala tanto de tolerância, mas tem uma coisa que Deus não tolera, irmão. É a distorção da palavra dele. É o pecado moral. Então, se nós viermos a analisar, nós não temos como deixar de perceber que nós estamos em um momento em que essa carta é para o nosso tempo. O problema da heresia, talvez nos nossos dias, é ainda maior. TikTok, Instagram, Reels, tanta gente rasa, parecendo funda. Um dia a gente teve uma reunião com um cara que tem centenas de milhares de seguidores, diz que ganha cerca de 20 mil reais por mês com o YouTube. E aí ele virou e falou pra gente: você tem que montar um roteiro, um texto. E mediante a isso você vai conseguir quebrar o algoritmo. E você tem que ter uma constância assim, assim. Aí ele virou e falou assim: muitos desses meus vídeos aí, que tem mais de 200 mil views, eu nem lembro o que eu falei. Eu só fiz um bom roteiro. Fake. É o fake. É o tempo dos influencers. Tem muita gente que parece tão autoridade em um assunto que nem sabe do que está falando, amigo. Fez um roteiro, botou um teleprompter. Nossa, ele nem olha para o lado. O teleprompter na tela. Falso. Plástico. Eu não sei você, mas isso me dá ojeriza, irmão. Vontade de vomitar. E hoje a gente vê isso para tudo que é lado. Mas é tão plástico, é tão perfeito, é tão certinho, amigo, que só quem tem discernimento pode entender. Como diria o Chorão, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então nós devemos perseverar em meio à perseguição, em meio aos falsos mestres. Pessoas que leram um livro e agora se acham autoridade no assunto. Pessoas que não têm autoridade na sua vida. É o próprio Deus que nos manda a colocar em prova. Alguém que não aceita ser colocado em prova não é digno de confiança, irmão. Por isso eu te digo, coloque à prova o que eu estou dizendo aqui. Coloque à prova cada palavra que você recebe aqui no Relief. Coloque à prova a vida de cada discipulador que a gente tem aqui. E se você encontrar nele um mentiroso, você não precisa permanecer. E a gente dá a garantia de mais de 7 dias. Porque hoje em dia você fala aqueles negócios, não, 7 dias de garantia, qualquer coisa você abandona. Tempo da era digital. Pôr à prova. Entretanto, nós devemos fazer isso de forma cuidadosa, pois ao mesmo tempo nós não podemos ser caça-hereges, que atacam por qualquer diferença doutrinária as pessoas. Porque, na verdade, esses caça-hereges parecem mais interessados na influência e no poder, e não na verdadeira verdade. Como eu gosto de dizer, a Bíblia vai relatar sobre o Éden, que existiam muitas árvores. Deus criou muitas árvores. Milhares e milhares de árvores. Mas tem a denominação simplesmente de 2. Existia uma árvore chamada árvore da vida. E tinha uma árvore chamada conhecimento do bem e do mal. Só que a do conhecimento do bem e do mal levou à morte. Mas existia uma
que manifestava vida, que não foi comida. Então existe muita gente hoje que gosta de falar o que é certo e errado, mas você não consegue ver vida naquilo. Desconfie de uma teologia que não traz vida. Desconfie de um livro que não te faça querer orar mais. Desconfie de uma pregação que não faça você querer se santificar mais. Desconfie de uma pregação que não remexa no seu âmago, que não dê uma reviravolta no seu cérebro. Porque o evangelho, antes de te curar, ele vai te ferir. Quem já passou por uma cirurgia sabe muito bem o que é ser ferido para ser curado. E nem sempre aquilo que te fere é ruim. A Thay, na nossa gestação final aí, a última, que foi a Maria, ela foi ser muito apressadinha, se levantou, ficou reta demais, a cesárea abriu. Aí começou a criar aquilo que nós chamamos de casca, né? Casca de ferida, que são coágulos, na verdade, né? Coagulou. E eu lembro que falaram assim, a gente pode fazer uma cirurgia e costurar de novo, ou por segunda intenção, que é fazer com que a ferida feche naturalmente. Só que já estava cheio de coágulo, gente. Então a gente tinha que ir 3 vezes por semana, para que o povo mexesse na ferida. E sem brincadeira, a abertura era mais ou menos da grossura do meu dedo aqui, indicado assim. E aí os caras faziam o quê? Metiam uma espátula, desculpa aí, tá? Metia a espátula para tirar o excesso. E depois passava um bisturi ao redor, para quê? Para que o corpo reagisse e se fechasse. Isso garantiu que a ferida se fechasse. E que ela não ficasse com aquela ferida, daquele tamanho, exposta, suja, com possibilidade de infecção. Ou seja, uma ferida que trouxe cura. Eu fiz uma cirurgia onde eu não sabia, tanto que a estrada de Brasília era uma porcaria, gente, até fazer a cirurgia. Porque eu corte aqui no abdômen, e eu nem sabia o tanto que eu usava esse músculo do abdômen. Botei o cinto. Não, e sem brincadeira, a pista mais lisa que você imaginar, parecia que estava mais esburacada do mundo. Doía muito, cara. Mas por causa dessa cirurgia, dessa dor, eu estou aqui 9 anos depois. Ou seja, me feriu para que eu fosse curado. Então, sabe o que o evangelho faz com a gente? Mata o nosso ego. Mata tudo aquilo que era para te matar e te afastar de Deus. E eu vou te dizer, nem sempre isso vai acontecer quando você... Nem sempre você vai receber isso com um sorriso no rosto. Às vezes dói muito, cara. Às vezes é difícil. Mas eu estou aqui para te dizer que vale a pena. Vale a pena. Então, nós precisamos ser, sim, esses que se permitem ser, às vezes, escandalizados pelo evangelho. Ser feridos para depois sermos sarados. Agora, o que a gente precisa entender? Que uma atitude fundamental para a gente não virar um caça-herege é que a gente precisa entender o que é heresia e o que é simplesmente um equívoco doutrinário interpretativo. Não quero fazer de vocês teólogo não, mas se fizer também é bom. Porque, gente, existem doutrinas que são cardeais para a igreja, essenciais, norteadoras. E existem, às vezes, excessos, ênfase em alguns pontos que diminuem outros. E que não é bom, mas não chega a ser heresia, é só equívoco. E é isso que a maior parte dos teólogos entende como nosso ponto de unidade. Quem são os nossos irmãos? O que é a igreja do Senhor? Nem todo mundo que acredita em Jesus é nosso irmão, gente. E nem tudo aquilo que se diz igreja, ou tem placa de igreja, é igreja. E deixa eu te dizer, eu estou há 24 anos nesse rolê. Eu não acredito que todo mundo aqui é igreja. Porque nem todo mundo que caminhava com Jesus era discípulo. Tinha multidão. Aqueles que são igreja de Jesus são aqueles que se permitem ser parte. Tem Jesus como cabeça, então está debaixo do comando dele. Tem gente que não está nessa. Então nem tudo aquilo que tem escrito igreja é igreja.
Nem tudo que tem placa de igreja é igreja. Nem todo mundo que tem título de pastor é pastor. E nem todo mundo que frequenta igreja é igreja. Igreja se faz não só no sábado e domingo, igreja se faz todos os dias. Quando eu me sinto e percebo que eu sou pertencente a Deus, eu não posso andar de qualquer jeito, cara. Eu carrego o nome, eu carrego cabeça. Então, o que é ser realmente parte dessa família? O que nos leva a viver? E Deus quer que a igreja seja e ande em unidade, amém? Jesus que orou. Gente, a gente não está aqui para competir que igreja que é melhor não, cara. Qual é o que teve a última revelação? Para dizer que nós somos os detentores do avivamento. O único detentor do avivamento é o próprio Deus que gera vida, irmão. Nós somos parte do plano. Então existem algumas igrejas que parecem tão distantes de nós, mas elas são parte de quem nós somos. Então se livre disso, cara. Você encontrou sua família, sua tribo aqui? Glória a Deus. Não encontrou? Deus te abençoe, irmão. Talvez aqui não seja seu lugar. Tudo bem. Tudo bem, cara. Talvez você encontre um lugar onde você consegue se adequar a essa doutrina, cara. Amém, gente? Sejamos mais leves, menos críticos. E quais são as doutrinas cardeais, amigos? Primeiro, essa pessoa confessa que Jesus é Deus. Ele não é só um profeta. Não é só uma mente ou um espírito iluminado. Não é simplesmente a pessoa mais inteligente, mais capaz. Não. Jesus é Deus como Deus é. E o homem como ele deveria ser. Se a pessoa não reconhece Jesus Cristo como Deus, ele não é nosso irmão. E ele não é igreja. Essa é a mais elementar. Outra, crer no nascimento virginal de Jesus. Jesus nasceu de uma virgem, de forma que ela foi concebido e foi, na verdade, gerado e não criado pelo Espírito Santo de Deus. E uma mulher maravilhosa, mas não é Deus, chamada Maria. Eu não creio que Jesus nasceu de uma virgem. Eu acho que ele foi um homem, então isso não é igreja. Ele não é nosso irmão. Crer na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Crer que Jesus viveu uma vida santa, ilibada, carnalmente, sem pecado. Crer que ele se entregou na cruz do Calvário para a nossa redenção e que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e está assentado no alto e sublime trono, à direita de Deus. Esses são os pontos elementares da nossa fé. Crer na ceia, crer no batismo. Esses são os pontos que nós podemos dizer que são cardeais, elementares e básicos da que nós somos como igreja. Ah, mas é batismo por imersão ou aspersão? Para quem não sabe, enfia a pessoa toda na água ou só joga uma aguinha e está valendo. Gente, isso aí é doutrina, isso aí não é cardeal, cara. Ah, é continuista ou sensacionista? Cara, você pode ser sensacionista, mas você crê que o Espírito Santo se move? Tudo bem. Ah, é calvinista ou arminiano? Isso não é cardeal, irmão. Isso é ênfase. Então nós precisamos parar de olhar como heresia coisa que é ênfase doutrinária. Interpretação teológica. Agora, tudo aquilo que vá contra esses pontos elementares que eu falei. Jesus é Deus, nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida pura e santa, se entregou na cruz do Calvário, venceu a morte, tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos, ressuscitou carnalmente no terceiro dia, está assentado no trono e tem o governo sobre a sua igreja, e nós somos o seu povo. Através do batismo da ceia, nós vivemos o sacramento.
Ah, amigo, aí a gente está vivendo realmente, né? Aquilo que é elementar. E se você crê em tudo isso, você é meu irmão. Você é parte dessa família. Você é parte da igreja. E nós podemos viver em unidade. Mas Deus não tem parte com aquilo que é pecado, irmão. Não tem parte. Então, nós precisamos olhar para tudo isso, sim. E precisamos ser claros a respeito de aquilo que é heresia. E ser firmes quando a gente encontra isso diante de nós. O verso 3 vai começar dizendo: você tem perseverado, suportado provas por causa do meu nome, e não se deixou esmurecer. Isso é acerca de pessoas que vão além da simples experiência, da simples sensação. Elas estão firmadas, enraizadas, envolvidas com Jesus. Elas perseveram, suportam as provas, por amor ao nome de Jesus. Mas hoje o que nós vemos é que as pessoas não querem pensar, elas querem sentir. Eu não senti. Ai, não mexeu, não vou perdoar porque eu não senti de perdoar. Não senti. Saia da epiderme, amigo. Tem coisa que Deus já não precisa nem falar com você, já está na Bíblia, irmão. Deus ainda não falou comigo. Lê a Bíblia. Você não precisa de outro profeta muitas vezes, você só precisa abrir a sua Bíblia, cara. Eles não querem a firmeza da palavra de Deus, eles querem as novidades. Qual a última novidade ministerial? Qual o próximo show? Qual a próxima conferência? Qual a banda do momento? Quem é o autor best-seller? Novidade, revelação. Eis que te digo de mim mesmo. Sabe aquele vontade que você colocou? Eu senti que você está sentindo e Deus... Nem Deus falou, irmão, você só pegou aí e está nessa aí. Sonhos, visões, o evangelho coach. Eu quero ser desenvolvido profissionalmente. Tinha um povo que falava, não, eu estou precisando... Uma vez, quando eu cheguei aqui no Rio, eu estava trazendo alguns discípulos, né? De transicionar alguns discípulos. Não, mas eu queria um discipulado assim mais empreendedor. Eu falei, ah, é? Sabe qual é o nome disso, ô miséria? Consultoria. E você está querendo de graça, você tinha que pagar. Chama isso de discipulado, não, isso é uma profanação de discipulado, irmão. Miséria. E eu não estou dizendo que você não pode procurar, não. Gente que te mentorie. Só que vamos colocar cada coisa no seu lugar, gente, por favor. Tem muita coisa misturada, uns fermentos, que não é evangelho, irmão. Que não é Bíblia, não é cristianismo. Coisa falsificada, irmão. Que agora chama premium. Arrasta para cima. Não querem estudar a palavra, mas querem escutar testemunhos eletrizantes. Animadores de plateia. Eu quero sair daqui, ó. Ai, sábado, estou preparado para um domingo. Nossa, gente, que palavra. Vou ser um profissional melhor. Não querem o evangelho da cruz, só querem o evangelho dos milagres. E tem milagre na cruz, irmão. Mas para você assumir o milagre, você vai ter que tomar sua cruz, irmão. Senão é capaz de você olhar para o milagre como se fosse seu Deus. Existem bezerros de ouro do século 21, como a Raquel falou aqui. Existem serpentes de ouro do século 21. Perceba que a influência de construir um bezerro de ouro não foi de Deus, mas eles queriam algo que representasse Deus. Algo que tivesse como algo salvífico sobre ele. Esse é o Deus que nos salvou do Egito. E hoje as pessoas procuram ideologias, relacionamentos, dinheiro, várias coisas que querem ser aqui, ó, o lugar de salvação.
Eu sou professor, gente. E às vezes é muito fácil você ser sorrateiramente levado para uma idolatria. Gente, educação é incrível, gente. Ajuda muito. Ajuda muito a desenvolver as pessoas de uma nação, cara, mas nunca vai trazer a salvação. É inquestionável o desenvolvimento que uma nação que investe em educação tem. Que o diga a Coreia, que era uma porcaria, gente, Coreia do Sul. Você tem livros do início do século XX, que quando queria se referir a um lugar terrível, falava assim, Coreia. Aí você olha para a Coreia do Sul hoje, mega tecnológica, se você tem um Samsung aí, você sabe bem o que é isso. Carros ultra tecnológicos. O Japão, que foi destruído, gente, completamente, por inúmeros terremotos, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, se reconstruiu investindo em quê, gente? Educação. Mas não salvou aquele povo, gente. Porque o Japão e a Coreia têm um índice de suicídio absurdo. E eu lembro quando eu estudava teoria da educação, os professores falavam, cara, e pintavam um cenário de, se investir na educação, o Brasil está salvo. Vai ajudar, vai cooperar, vai melhorar economicamente, as pessoas vão se cuidar melhor, mas não vão ser salvos. Porque só existe um nome pelo qual nós somos salvos, se chama Jesus Cristo. Nada e ninguém pode assumir esse lugar. Isso é como se fosse o bezerro de ouro. Agora, e a serpente de bronze? Que o próprio Deus mandou construir uma serpente de bronze, que as pessoas estavam morrendo, e aí elas foram curadas, e depois começaram a idolatrar a serpente de bronze. E a Bíblia vai dizer que ela foi destruída posteriormente, porque as pessoas estavam idolatrando a serpente. Sabe o que é isso? Coisas que Deus fez no passado que a gente está idolatrando até hoje. Eu sou um estudante vigoroso de avivamento, gente, mas Deus me livre de idolatrar avivamento. Eu sou um estudante vigoroso da reforma, mas Deus me livre de idolatrar a reforma. E sabe o que não adoro avivamento, eu não adoro a reforma, mas talvez você adore uma experiência que você teve no passado. Isso está te impedindo de viver a experiência do agora. E às vezes está te impedindo de viver a experiência do futuro. Eu vivi lá atrás, um momento de adoração, de entrega, de santidade, de oração. E aí você só fica olhando para trás, cara. E idolatra esse lugar. E sabe o que é interessante? Salmos vai dizer assim, olha, existem aqueles que adoram imagens, que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam. Eles foram criados por mãos humanas, se tornem semelhantes àqueles que o adoram. Aqueles que nele confiam. Sabe qual é o problema de hoje em dia? As pessoas adoram gente de carne e osso. Entende? Teorias, ideologias, coisas, ao ponto que tudo aquilo que não bate é rejeitado. Até coisas com relação à palavra de Deus são distorcidas para se adequar a esse Deus. Por isso hoje isso tem que ser colocado na cruz, para que enfim você possa viver o milagre de forma saudável. Eles querem Deus, mas querem mais as suas bênçãos. O que determina hoje o rumo de muitas igrejas não é mais a palavra de Deus, mas o gosto dos seus consumidores, aquilo que dá ibope. Aquele pregador ali vai trazer muita gente, aquela banda vai trazer muita gente, sendo que o único motivo devia ser Jesus. Devia ser suficiente, não devia? Jesus deveria ser o motivo pelo qual nós viemos pela igreja. Jesus deveria ser o único motivo pelo qual nós cultuamos. Eu não preciso de celebridade. Não preciso, só preciso que ele esteja lá. E eu só preciso de gente que venha acreditar como eu e queimar como eu por ele. Porque se a gente queimar junto, ele aparece, e ele é muito mais incrível do que qualquer banda, e qualquer preletor, e qualquer pastor. Sabe qual é o meu desejo? É que ele rasgue o esboço, gente. Eu lembro de um dia que a gente teve uma alta voltagem ali, e Deus veio de um jeito, e a gente foi parou os instrumentos, aí ficou só na voz, falei, cara, tira o microfone. Porque já teve uns pais aí que vieram dizer que a gente estava forçando barra.
Então eles vão ver que os meninos estão cantando e buscando porque... É só porque ele está aqui. E foi, irmão. Aí me vinha, olha só, eu querendo tomar o volante. Você tem que finalizar o culto. E dar uma orientação para eles, para que eles saibam o que vai acontecer na semana. Aí olha o discernimento. Se o Espírito Santo não for suficiente para conduzir eles, eu que você? Se isso aqui é realmente genuíno do Espírito Santo, ele vai conduzir para que isso permaneça. E não eu. Ui. Não veio de ti, Vini. Não foi carne ou sangue. Então eu fiz o quê? Tirei a mão. Eu não quero ser o Zá que toca na glória de Deus de forma equivocada. Dizendo que está protegendo a glória, mas está se movendo simplesmente pela sua capacidade de interpretar e ler o momento. Deus nos livre. Tô fofo. É só porque tá punk. Certamente essa pregação não ia dar muito ibope. Como alguns devem ter corrido, só de ver que era Apocalipse. Sarcasmo é uma força minha, gente. Você que não caminha comigo. Olhe para que eu seja menos sarcástico. Ou não. Então Deus, ele primeiro elogia, você percebe? É um elogio? Você guardou, eu vejo o seu trabalho, ele está elogiando. Agora, se você achou punk aqui, e agora que Jesus vai começar a quebrar o pau com eles? Tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. Tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. A ortodoxia da igreja de Éfeso se tornou deficiente num ponto. Ela estava desconectada da prática da piedade e do exercício do amor. A pureza da doutrina, a lealdade, a verdade, nunca pode ser substituída pelo amor. Não pode ser substituto para o amor. Então, quando nós abandonamos o nosso primeiro amor, quando substituímos o amor de Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho, nós encontramos um problema. Tem gente que é muito ortodoxa, mas muito pouco apaixonada. Existem pessoas que adoram a Deus com seus lábios e têm palavras perfeitas, mas o coração está distante de Deus. Nós não podemos abandonar o primeiro amor. Nós não podemos substituir o amor de Jesus pelo que Ele pediu para a gente fazer. É como se uma esposa fosse fiel ao seu marido, mas não o ama. Não é mais apaixonada. Quem gostaria de estar em um casamento onde a pessoa só está por estar, gente? É só porque eu tenho que obedecer. É verdade. Como eu tenho orado, Deus nos livre de uma vida sem paixão. Deus nos livre de palavras perfeitas, com um coração vazio. Deus nos livre de trabalhar para Deus, sem trabalhar com Deus. Sem amor, o nosso conhecimento, os nossos dons, a nossa ortodoxia não tem valor algum. De nada vale você se mover em milagres, sinais, maravilhas, sem o amor. Não é à toa que 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, onde fala dos dons, das profecias, tem como no meio ali 1 Coríntios 13, que é sobre o amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que acredita independente do que vê.
O amor que consegue ver atrás da aparência. O amor que consegue arrancar sujeira. E ver o tesouro escondido em cada pessoa. O amor que é pela verdade. Mas que quando corrige, corrige em amor. Porque o pai corrige o filho que ama. E disciplina aquele que quer bem. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. Deus está mais interessado em relacionamento com Ele do que o trabalho que nós fazemos para Ele. Se você virou um ativista, como eu muitas vezes já virei, irmão, e Deus teve que me ler, e me levar ao arrependimento, e me desacelerar, e falar, o que adianta você atender esse tanto de gabinete, sendo que você não orou hoje, cara? Você saiu correndo, você não me amou, você não se lançou em mim. Do que vale? Do que vale todo o conhecimento teológico que eu adquiri nesses 24 anos, para simplesmente interpretar o que as pessoas me dizem, sem ser conduzido pelo Espírito Santo, sem um coração que ama aquela pessoa, como Deus ama, que quando corrige, corrige porque Ele quer ver aquela pessoa melhor, e não destruída. Não há nada mais perigoso do que uma ortodoxia morta. Pessoas que conhecem. Eu acho que todo mundo já teve experiência, gente, de conhecer um bêbado ou um mendigo que parece que entende mais de Bíblia do que você. Tem alguém aqui que nunca conheceu um desse? Você vai e fala assim, quê? Ele cita o versículo, o capítulo. Eu não sei, eu sou pastor, estou estudando teologia há 24 anos, velho. Eu não sabia citar esse texto, velho. Já aconteceu com você? Aí você vira e fala, estou desviado e o cara está mais crente que eu, velho. Só que ele está destruído, viciado. Não virou prática. Só conhecimento, cara. Tem gente que eu encontro e fala assim, ai, olha que miserável, velho. Olha, parece ortodoxo. Eu me divorciei. Eu não posso mais casar. Porque senão eu vou fazer com que a pessoa que se case comigo cometa adultério. Desgraçado. Aí, ou pega geral, ou está vivendo maritalmente sem casar. E é bíblico. É um bosta mesmo. Aí fica procurando, mas é quem, né? Porque tem um repudiado e o divorciado. Tem aquele que foi o motivador, né? Ele foi o motivo, ele que traiu, não pode mais casar. Então vai virar celibatário. Para de pegar os outros para ser bíblico de verdade. Cara de pau. Ortodoxia morta, amigo. Conhecimento frio. Árvore do bem e do mal, que gera morte. Agora, se tiver amor, tem vida, irmão. Vida na palavra, luz. Externamente, essas pessoas parecem muitas vezes estar bem, mas a motivação está errada. A máquina funciona, mas não é Cristo quem está no centro. Crentes que conhecem a Bíblia, mas perderam o encanto por Jesus. Que sabem de teologia, mas não se comovem mais com o Evangelho. Só lê o texto como informação, cara. Deus nos livre, gente. Crentes que morrem em defesa da fé, atacam heresias, mas não amam mais o Senhor com devoção. Crentes que a sua santidade não passa de moralidade. Que trabalham a exaustão, mas não contemplam mais o Senhor na beleza da sua santidade. Jesus não nos permita ter olhos secos sem lágrimas. Hoje de manhã eu estava na escola com o João,
Ele estava num campeonato, cara. E aí eu estava pensando, a gente coloca tanto estigma em profeta. Mas um verdadeiro profeta, ele só quer uma coisa, cara. Ser amigo de Deus, cara. Aí eu pensei isso. No meio de uma quadra, cheio de um monte de gente que eu não conhecia. E aí eu falei assim, dentro de mim assim, eu só quero ser seu amigo, cara. Só isso. Como que o Vinícius quer ser conhecido? É amigo de Deus. Ele quer ser um amigo de Deus. E agora me veio de novo a lágrima. Eu estava lá no meio de um monte de gente, cara, que eu não conhecia, e comecei a chorar. E, mano, eu sou terrível para chorar. Eu não chorei nem com a morte do meu pai, velho. Mas ele me quebra. Ele mexe nas minhas estruturas. Cara, ele me fez amigo dele. Gente, eu tenho um problema muito sério. Orem por mim. Quem mexeu com meu amigo, mexe comigo, cara. Se eu descubro que alguém roubou, machucou, feriu, falou mal de alguém que eu amo, cara, me ajuda aí, velho. Me ajuda, ora por mim, mas eu não consigo, cara. Não consigo. Eu sei que devia ser diferente. Eu sei que tem um ideal, né, gente, para pastor, mas eu não sou esse Superman, não. Mexeu com quem eu amo, irmão. Mexeu comigo. E isso pessoas, como as pessoas que caminham comigo. Agora, mexer com Jesus, irmão. Ai, gente. É uma ferida na minha alma, cara. E sabe quando, não sei se você já viveu momentos assim, onde que você quer ir, um amigo seu fica te segurando assim, você quer... É muitas vezes como eu sinto quando alguém tenta mexer com o coração de Deus, sabe? Com as coisas de Deus. É como se ele segurasse na minha gola assim, que eu sempre gostei de briga, sabe? Então se eu não vou para a briga é porque Deus tratou o meu caráter. E ele está falando, você não precisa me defender. Eu já sou o Senhor soberano. Enquanto eles se movem contra mim, eu estou rindo, cara. Eu não estou ansioso. Esse livro é sobre isso, gente, Apocalipse. Deus é soberano. Nós só queremos ser amigos de Deus. E porque nós somos amigos de Deus, nós estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho. Mas também nós estamos dispostos a nos deleitar nele. E aí, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei o seu candelabro, caso não te arrependas. Então, muitas vezes, nós nos tornamos insensíveis. Nós começamos a cometer alguns erros. E ao invés de se arrepender, a gente está esperando sensação, cara. E aí o caminho começa a ficar torto. E às vezes a gente chega num momento onde fala, mas por que eu não consigo mais perceber Deus? E por isso ele fala, se tem uma hora que você tem que olhar para trás, é agora. Porque volte no lugar aonde você caiu e se arrependa. Do que adianta você acelerar 200, 300 km por hora na estrada errada? Do que adianta construir algo grande que Deus não mandou? É justamente quando Deus, através da manifestação corpórea, em Jesus Cristo, denuncia o templo, em Mateus 24. Não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos estão olhando e falando, nossa, ele é lindo, espetacular. E ele fala, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Eu não mandei.
O tabernáculo eu mandei construir. Eu falei qual era a arquitetura, a engenharia, o design de interiores. Eu tive cuidado nos detalhes, no material, nas cores, nos tecidos. E quando tudo foi conforme eu tinha dito, Êxodo 40, as pessoas não conseguiam ficar de pé. É como eu tenho dito, muita coisa acontece até o de repente de Deus. De repente, olha o tanto de coisa que eles cumpriram. É a mesma coisa em 2 Crônicas 7. Salomão está construindo, mas quem deu a arquitetura? Deus. A engenharia? Deus. Design de exteriores? Deus. De novo, detalhes. Não era um caixote, gente. Era arte. Era beleza. Era contemplativo. Você via Deus nos detalhes do templo. E Deus encheu aquele lugar de novo. Só que o templo de Herodes, que Herodes construiu, foi para o populismo. Foi para ele ser aceito. E o que Deus faz? Não vai ficar pedra sobre pedra. E no ano 70, na invasão, o templo é destruído. Você lembra quando você se apaixonou por Jesus? Você lembra quando você, ao invés de questionar, você pegava e falava, cara, se a Bíblia diz isso, eu preciso fazer? Às vezes você teria menos teologia do que hoje naquela época. Ou se você continua com tão pouca teologia assim, se arrependa também. Mas era tão mais simples. Tudo era motivo para você chorar. Tudo era motivo para você rever. Tipo assim, peraí, mas então é isso? Vou confessar outra. Me converti. Já estava há alguns meses na igreja. Aí tinha ido para a escola bíblica dominical. Ô, saudade de escola bíblica dominical, porque hoje em dia fica tudo para discipulado. E aí parece que as pessoas nunca ficam profundas, porque um discipulado por mês também, né? Sobre mim, tá? Aí, depois da escola bíblica dominical, um amigo meu falou, pô, posso almoçar na sua casa? Pode, cara. Aí ele entrou no meu quarto. E ele viu uns pôster que não devia estar lá. De umas irmãs. Não era irmã não, segundo a Thay. É verdade. Segundo o que eu disse, elas não são irmãs mesmo não. As irmãs lá estavam muito pentecostal e elas não estavam tão bem vestidas. Enfim. Eu era um recém-convertido. E aí um amigo meu entrou no meu quarto. Olhou aquilo. Ele estava mais tempo que eu. Ele falou, mano, você não pode ter isso aí não. Pô, não é? Pô, não, pô. Aí então tá, vamos tirar. E a gente tirou tudo. Eu não quis criar uma teologia, ou uma história, ou um argumento. Cara, vamos tirar. Porque é isso que Deus quer? É isso que eu vou fazer, cara. Livre. De argumentação, é isso que Deus quer, é isso que eu vou fazer. Eu já falei aqui, gente. A primeira menina que eu namorei depois que eu converti, não sei nem se pode chamar de namoro. Porque eu falava assim, gente, eu posso namorar com ela, tipo, que nem eu namorava as meninas lá fora. Tipo assim, posso beijar ela, que nem eu beijava, né? Aí eu fiquei em dúvida, não fiz nada. Aí ela terminou comigo. Não beijei ela, cara, porque eu senso assim de santidade. Eu posso beijar ela? Tipo, que nem eu beijava. Como é que é esse negócio de ser crente? Como é que é namoro de crente, gente? Vai que eu beijo ela que nem eu beijava as meninas lá fora, o pastor daqui a pouco vem expulsar o demônio de mim aqui. E ela terminou comigo, e ainda depois ficou falando um monte de coisa. Sabe um temor, um zelo assim, por carregar o nome de Deus, cara? Aí a gente começa a ouvir um bando de gente que começa a justificar que a gente não precisa fazer nada, cara. Que não é bem assim, que santidade não é bem isso, que pecado não é bem isso. Aí Deus está falando, cara, volta para esse lugar de zelo de novo, de paixão, de quase ingenuidade. E quando a gente olha para Éfeso, gente, eu não sei se você consegue perceber, mas Atos capítulo 19,
No verso 1 vai dizer: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. É a primeira vez que a gente tem a história aí de Éfeso. E aí ele encontrou ali alguns discípulos. Aí sabe o que ele pergunta? Ele pergunta assim: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Olha a pergunta dele. Hoje parece que, né? Eu cresci numa igreja onde que, tipo assim, você ser batizado no Espírito Santo, chorar, era tipo assim, nossa, você é o escolhido dos escolhidos. Paulo está falando assim: peraí, você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Era para ser imediato, cara. Aí sabe o que eles dizem? Pelo contrário, nós nem ouvimos falar desse tal do Espírito Santo. Aí Paulo falou: mas vocês foram batizados em quê? E eles foram batizados no batismo de João Batista, nas águas, para arrependimento. Então ele diz: então, é a hora do batismo do Espírito Santo. E os caras são batizados do Espírito Santo, na hora. E quando você vai estudar os pais da igreja, né, as cartas e tal, você vê que não tinha desconexão entre o momento do batismo e o batismo com o Espírito Santo. Não era algo simplesmente ritualístico. Não era algo simplesmente para molhar a roupa, gente. As pessoas levantavam já cheio do Espírito Santo, cara. Faz de novo, Jesus. E aí fala assim: como impondo-lhes a mão, veio sobre eles o Espírito Santo, verso 6. E eles falavam em línguas e profetizavam, velho. Tem noção disso? E eram todos, ó quantos eram? Um incrível número de 12 homens. Essa era a igreja de Éfeso. Ah, essa igreja está muito vazia. Essa igreja tinha 12 pessoas, velho. 12 homens. E durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga e falava ousadamente, dissertando e persuadindo todos a respeito de Deus. Verso 10. Durou isto o espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos, os seus lenços e aventais, de uso pessoal, e diante deles as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Ele não chegou assim e falou: está ungido aqui, leva para sua casa. Alguém pegou e levou, e estava acontecendo. Aí teve uns doidinhos que inventaram de expulsar demônio em nome de Paulo lá, e o demônio deu um couro neles. Aí vai comigo no verso 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Denunciando como? Publicamente, velho. Cara, eles chegavam diante das pessoas e falavam: eu adulterei, eu roubava, eu fazia negócios fraudulentos. Imagina isso, diante de todo mundo, velho. E entenda, ele está falando aqui, veja o contexto do que eu falei. Mano, eles já estavam pregando, ele disse assim, ó, foi pulverizado isso em toda a Ásia. Você viu o texto? Se não, volta depois em Atos capítulo 19 e vê de novo. Começou em Éfeso e pulverizou, gente. Já não era mais 12. Agora já tinha muita gente, cara. E eles estavam confessando os pecados, sem medo, velho. Porque pior do que você ser alguém que é vítima do escândalo das pessoas e do afastamento das pessoas por causa de um pecado confessado e arrependido, é viver uma eternidade afastado de Deus para esconder um pecado. Existem alguns que dizem que o nível da sua confissão tem que ser mediante ao nível da tua influência. Duro. Mas era o que estava sendo feito. Agora a pergunta é, por que a partir de Éfeso a gente teve mais 6 igrejas, pelo menos? Por que a Ásia Menor toda estava sendo tomada? E por que parece que hoje em dia a gente tem um cristianismo que parece mais uma ideologia, às vezes? Que vai combater a esquerda. A gente não está aqui para combater a esquerda. A gente não está aqui para combater a direita. Aqui, a gente não está aqui para combater pessoas, gente, e nem ideias. A gente está aqui para anunciar que existe um rei e um reino,
a qual nós pertencemos, e que nele existem sim princípios e valores, e que aquele que não se dobrar está em desobediência a ele. E não vai dar muito bom também ficar em desobediência com ele. Mas você entende que às vezes a gente reduziu? A gente está muito reducionista, cara. A Thay está mandando eu terminar, mas eu não estou nem aí. Não terminei. Eu vou até o fim. Agora olha só. Também muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram todos diante deles. Olha o nível de arrependimento desse povo, gente. E lembra que o que se diz, ó, grande é Diana, rainha dos Efésios. Lembra disso? É aqui o contexto. Muita idolatria, cara. Calculando o seu preço, achou-se que um montante de 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eu não sei se você já fez o cálculo, e eu peço licença ao meu amigo matemático, que eu sempre cito, Caio. Se eu cometi um erro, depois ele corrige. Por favor, me coloque à prova. Nunca fui muito bem nas provas de matemática, mas... Deixa eu te dizer uma coisa. A dracma, ou o denário, aqui diz 50 mil denários, tá? Em outros textos vai dizer dracma. É igual ao preço de um dia de trabalho. Tá ok? Então, se você quer fazer uma média do que seria mais ou menos isso em reais, hoje o nosso salário mínimo está em incríveis R$ 1.320, tirando os descontos. Que quem tem os direitos também tem os descontos lá. Então não chega a 1.320 na mão do trabalhador brasileiro, isso é fato. Mas olhando o valor de 1.320, me ajuda aí, Caio. Eu não tenho como olhar para o denário ou para a dracma como dividindo isso por 30. Porque as pessoas não trabalham 30 dias. E no geral. No Brasil, a média é entre 20 e 24 dias por semana trabalhados. E hoje, se você está dentro da lei trabalhista, você recebe por descanso também. Descanso remunerado. Nessa época não tinha. Trabalhou, ganhou. Não trabalhou, tipo empresário, tá? Empreendedor. Então, 1.320, mediante a 24 dias trabalhados, vai dar por volta de R$ 55 por dia. Então, se eu multiplico isso por 50 mil, vai dar o valor de R$ 2.750.000. Você tem noção que eles pegaram livros mágicos, num valor de cerca de R$ 2.750.000 e queimou tudo? Escandalizou? Eu fico chocado. 2 milhões, irmão. 2.750.000, é quase 3, irmão. É muito ou pouco? Os caras estavam tão arrependidos que jogaram lá para queimar. Porque se arrependeram das suas más obras. E não queriam mais relação com isso. Sabe o que muitos de nós faríamos hoje? Na sociedade de mercado capitalista? A gente ia falar, vamos vender e dar o dinheiro para a igreja, pô. Né? Eu não estou afim de passar maldição para ninguém, né, gente? Não estou afim de propagar mentira, né? Tem coisa que faz até sentido, mas nesse caso aqui não faria. Amém? Acho que vocês estão chocados, né? Verso 6. Tens contudo a teu favor, olha, Jesus voltou a elogiar eles. Deu a lapada, volte ao primeiro amor, e lembrando que eu estou mostrando o primeiro momento. Ou seja, o primeiro momento deles foi de quê? Total arrependimento, total submissão, total devoção, total dependência. Ele está falando, volta lá, cara. Sabe o que fez vocês gerarem essas outras 6 igrejas? Foi amor, foi paixão, foi arrependimento, não foi simplesmente a sua ortodoxia, Éfeso. Mas eu tenho, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ai, Jesus odeia. Ele diz que odeia as obras desses caras aqui. Tem isso, né?
Ai, mas Jesus é amor. A gente tem uma visão tão equivocada de amor, né, gente? Jesus odeia tudo que deforma a criação, cara. Jesus odeia tudo aquilo que deforma aquilo que ele criou, cara. Tudo aquilo que afasta as pessoas da verdade. Mas não como muitas vezes nós agimos carnalmente em nome da verdade, amém? J.D. Douglas vai falar que os nicolaítas é uma seita originária de um homem chamado Nicolau de Antioquia. Ele é citado por Clemente e Tertuliano, pais da igreja. E eles vão dizer que esse grupo estava dentro, misturado à igreja primitiva. E eles estavam comprometidos com a inserção e a flexibilização da igreja com relação às coisas pagãs. Eles queriam trazer o paganismo para dentro da igreja. É tipo assim, não tem problema comemorar carnaval, não. Festinha, gente. Cultura brasileira. Nicolau, és tu? Ah, não. Eu olho para as estrelas e elas me guiam. Eu sou de Áries. Ai, pastor, isso é tão científico na sua orelha, que é científico. Eu nasci dia 10 de setembro, meu irmão nasceu dia 9. Pensa num cara que não tem nada a ver comigo. Ai, porque o ascendente dele, meu ascendente é em lagartixa. Ai, mas não tem lagartixa, porque não existe signo, poxa. Eu não estou dizendo que não existe constelação, gente, pelo amor de Deus. Tem as constelações, tem os desenhos lá, eu já vi. Ele não está sendo científico. Mano, não estou falando de astronomia, estou falando de astrologia. Astronomia é bênção, irmão. É bom. Vale a pena estudar, entender o universo. Glória a Deus por isso. Agora, astrologia, irmão. Estrela vai dizer meu destino, cara. Dia que eu nasci. Me poupa, poxa. O meu destino está em Deus. E por mais que tudo diga o contrário, eu vou naquilo que Deus disse. Os nicolaítas eram tidos como aqueles que também flexibilizavam as questões sexuais. Entenda que uma das questões de Efésios lá era Artemis ou Diana, a deusa da fertilidade. Tinham profetisas que eram prostitutas cultuais. Não tem problema não. Claro que tem, irmão. Claro que tem. E não é à toa que ele é colocado ao lado de Balaão, que incentivou, por não conseguir profetizar ao contrário, que o povo adulterasse e pecasse com imoralidade sexual. Tem muito nicolaíta no nosso meio, gente. E Deus está falando, eu não gosto disso. Eu não concordo com isso. Essa história de querer atualizar a Bíblia, irmão. Ai, você está desatualizado. Meu irmão, eu estou no futuro, cara. É como eu costumo dizer. Se existe um futuro em Deus, e existe, onde com Ele nós habitaremos por toda a eternidade, eu tenho convicção que não existe pecado nesse lugar. E se eu decido viver uma vida em santidade, eu não estou sendo atrasado. Eu estou antecipando o futuro. Por isso eu tenho um compromisso com a santidade de Deus. Com a pureza. Porque quanto mais eu avanço em compromisso com a santidade de Deus, mais eu avanço para a verdadeira realidade de quem eu fui criado para ser. Porque os 24 anciãos, os querubins, os serafins, apesar de Deus ser bom, não ficam bom. Apesar dele ser lindo, não fica lindo. Não fica poderoso, e tudo isso é verdade. Mas eles ficam diante de Deus falando, santo,
santo, santo, santo. E ele que é 3 vezes santo me chama a ser 1/3 de santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Seja santo como eu sou santo. Seja como eu sou. E ele termina esse primeiro momento, essa primeira carta, curta, mais longa por causa de mim. Tudo bem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Cristo está dizendo para a igreja desse tempo. E se você reconhecer, não tolere aquilo que vai contra o que Deus está falando para a sua igreja para esse tempo. Quando ele fala, quem tem ouvidos, ele fala sobre a faculdade de perceber, de entender e conhecer, conseguir aprender pela audição. Não adianta nada você aprender e não aplicar. É como aquele que ouve e não pratica, é como uma casa estabelecida na areia. Vai vir os ventos, tempestades, ou seja, circunstâncias. E a casa vai por terra. Mas aquele que ouve e pratica, Deus compara com aquele que construiu a casa na rocha. E entenda, quando você lê o texto, você vê que as circunstâncias são as mesmas. Veio ventos e as águas, mas sabe qual é a diferença? Permaneceu para sempre. Porque os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas firmes permanecem para sempre. E aí Jesus promete ao vencedor: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aquilo que foi impedido de Adão e Eva comer, agora está liberado para aqueles que seguem o que Jesus disse para a igreja de Éfeso. Entenda, as 7 cartas são elogios de Deus para as 5 igrejas e acusações de Deus também para as 5 igrejas. Existem 2 igrejas que só tiveram elogios, e existiram 2 igrejas que só tiveram acusações. Mas sabe qual é a boa notícia? Deus escreveu uma carta para todas elas, porque Ele se importa. Quanto àquilo que Deus elogiou, o chamado de Deus é: persevere. Persevere. Persevere na ortodoxia, no conhecimento da palavra. Persevere em santidade, em pureza. Persevere no amor. Persevere no trabalho. Persevere. Mas quanto àquilo que era acusação, era: arrependa-se. Arrependa-se. E sabe qual a punição? Ele fala: se você se arrepender e perseverar, porque aqui a gente tem acusação e elogio, você vai comer da árvore da vida. Ou seja, você vai desfrutar de uma eternidade comigo. Mas sabe o que ele tinha dito antes? Se você não se arrepender e não perseverar, o candelabro vai ser retirado. E o candelabro era o quê? É a igreja. Sabe o que representa o candelabro, gente? O candelabro não tem luz própria. Não tem luz própria. É um suporte para colocar uma lâmpada. É o candelabro. A lâmpada e o candelabro unidos, você vai ver, por exemplo, o texto onde Deus, quer dizer, Jesus, ele vai falar: aquele que perseverar até o fim, com o candelabro aceso e com óleo. Lembra da parábola das 10 virgens? Tiveram aquelas que foram nécias,
Olha como se fecha isso, gente. Deus vai encontrar o nosso coração aquecido, cara. Deus vai encontrar uma igreja apaixonada. Entendo, quando ele fala de igreja, ele não está falando do nome Comunidade das Nações, gente. Porque a igreja não é uma placa. A igreja são as pessoas. E não é a pessoa. Ninguém é igreja sozinha. Sozinho. Vós sois templo, é no plural, velho. Você não tem como ser igreja sozinho. Não tem. Porque a luz que aquece o nosso coração, o calor que incendeia a nossa vida, vem do sol da justiça. Vem daquele que vem brilhando e resplandecendo e manifestando a alva. Manifestando o novo dia. Enquanto ainda não é dia perfeito, nós somos chamados a viver como justos. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. Amém? Fica de pé nessa noite. Aqui, nessas 7 cartas, nós temos o exemplo mais saudável de uma ministração profética. Eu te desafio a olhar de novo para esse texto e ver aquilo que o apóstolo Paulo fala em Coríntios. Nesse texto aqui, você encontra exortação, consolação e edificação. Tem os 3. É uma profecia perfeita. Em todas as cartas, nós temos a profecia perfeita. E em todas elas, nós temos a revelação de Deus, a sua igreja. Isso não era só para Éfeso. Isso é para o nosso tempo. Isso é para o nosso tempo. Por isso, feche seus olhos. É fato, Jesus, que a gente queria sair daqui saltitante, feliz, sorridente. E a gente vai sair. Porque eu acredito que o Senhor está trazendo cura para aquilo que se chama igreja. Que o Senhor chama de igreja. Sua noiva, seu povo, seu corpo. E primeiro nós queremos te agradecer mediante ao que a gente leu e aprendeu aqui. Te agradecer pelo privilégio de ter a tua palavra, de amar a tua palavra, de guardar a tua palavra, de viver a tua palavra, de conhecer a tua palavra. Você pode agradecer a Deus pela palavra, pela Bíblia, pelas Escrituras. Obrigado, Jesus, por ter guardado a palavra de Deus. Obrigado, Jesus. Porque no seu infinito poder e na sua soberania, o Senhor guardou a sua palavra para que nós pudéssemos ser iluminados. E nós nos comprometemos, Senhor, a guardar a tua palavra. Nós nos comprometemos, assim, Jesus, trabalhar em favor do Evangelho, em favor da expansão do reino. Mas não trabalhar sem você. Não fazer simplesmente o que a gente quer. Mas assim como Jesus, nós queremos fazer aquilo que nós vemos o nosso Pai fazer. Nós vamos nos dedicar à tua palavra. Nós vamos ser profundos na tua palavra. Nós vamos conhecer profundamente a teologia para não ser levado por todo o vento de doutrina. Nós vamos gastar a nossa vida pelo Evangelho, mas não nos permita viver isso sem um coração incendiado, sem paixão, sem anseio e sem amor. Sem amor por você, sem amor por nós mesmos, sem amor pelo próximo.
Sim, nós vamos lutar pela verdade, mas a verdade não é o nosso Deus. A verdade está no nosso Deus. E o Deus da verdade ama a criação. E o Deus da verdade ama o seu povo. E o Deus da verdade ama toda criatura. Porque Ele amou o mundo de um modo extravagante, dando seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor nos ensina a amar a Tua palavra, a trabalhar com um coração incendiado, apaixonado, mas com muita paixão, com muito amor. Que pessoas não sejam destruídas, Senhor, pelos nossos equívocos. Que pessoas não sejam afastadas pelos nossos equívocos, mas que as pessoas sejam atraídas. Por isso, como igreja, nós nos arrependemos de ter desviado do primeiro amor. Nós olhamos para o lugar onde nós caímos e dizemos: estamos de volta, como a igreja de Éfeso, no lugar de arrependimento, de dedicação, de não se dobrar à cultura desse tempo, mas de permanecer no primeiro amor, nas primeiras obras. Assim como o apóstolo Paulo falou: assim como receberam, caminhai nele, caminhai nele. Ah, Jesus, nós nos arrependemos como igreja brasileira de parecer que o Evangelho é uma ideologia, parecer que o Evangelho é uma filosofia, parecer que o Evangelho é simplesmente sobre desenvolvimento humano, sobre simplesmente fazer as pessoas melhorarem financeiramente, melhorarem como indivíduos. É sobre isso sim, mas não só isso. Perdoa-nos se nós colocamos a ênfase no lugar errado, que leva a sua igreja para esse lugar, e que assim como Éfeso, nós não venhamos a concordar com as distorções levantadas por falsos mestres, por falsos profetas, por falsos apóstolos, por falsos pastores. Que nós venhamos revelar a esse mundo quem o Senhor é. Levante suas mãos e diga: eu tenho ouvido, e eu ouvi, eu ouvi, e por isso eu não vou ficar de braços cruzados, eu não vou viver só a minha vontade, ou só as minhas ideias, mas eu entrego a Ti, e eu quero viver a Tua vontade. Que o Senhor me encontre fiel, que o Senhor encontre em mim um verdadeiro amigo, que se importa com o seu coração, que se importa com a sua santidade, que se importa com a Tua vontade. Por isso, Jesus, toma minha mente, toma o meu coração, toma os meus olhos, toma os meus ouvidos, toma a minha vida. Que através de nós o Evangelho genuíno venha a ser propagado, o Evangelho de poder, o Evangelho que profetiza, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que é um fermento que, quando colocado, levada pela mão,
esperança. Por isso, Jesus, faz em nós e faz através de nós. Que o Senhor encontre o nosso coração com a verdade. Que o Senhor encontre o nosso coração apaixonado, rendido e queimando de amor por você.